Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Me chamo Henrique Souza. Esse é o módulo 3 da nossa maratona de AI, ou AI 900. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Machine Learning. Então, é um tópico bem legal. É um tópico bem simples a princípio nesse primeiro caso, né? Eu estou escrevendo um artigo sobre usar os pipelines, né? Mas a gente vai chegar nisso lá na frente, eu reforço o recado, né? Vamos lá. O que a gente vai ter nessa introdução ao Machine Learning, né? Nossa primeira lição. Então, primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é Machine Learning, entender ali, principalmente, o que isso significa, né? Então, é uma pergunta que muita gente me faz, Henrique. O que é Machine Learning, cara? Cara, eu respondo numa simples frase. É uma técnica que a gente pode simplesmente criar modelos através de grandes volumes de dados preditivos com base em relacionamento de dados. Não ficou bom isso, Henrique. Realmente. Na verdade é o seguinte, você tem um machine learning, quanto mais relacionados estão os seus dados, mais simples é o resultado e mais assertivo. Como por exemplo, vamos pensar que no cenário de homens ao redor do mundo com mais de 1,70 m, e assim, eu fazendo uma pesquisa de mulheres ao redor do mundo, menores de 1,70 m. Se eu pegando ali um volume pequeno de dados, eu consigo ter ali uma assertividade muito alta. Então, nesse caso, eu precisaria de uma amostra de 12. 12 ou 15 no máximo, meu modelo de dados já seria muito mais assertivo. Já no caso de tentar descobrir a cor dos olhos de uma pessoa pelo sexo, cara, isso deveria ser uma amostragem gigante. Mas a grande ideia do Machine Learning nada mais é do que uma técnica que trabalha com grandes volumes de dados através de outros modelos de algoritmos para tentar achar ali uma saída. Um exemplo bacana que eu gosto de Machine Learning foi alguns exemplos que eu já trabalhei. Como, por exemplo, todo mundo sabe o que é uma máquina de produção, certo? Ela produz sapato, produz pneu, qualquer coisa que saia em uma linha de produção sequencial. Então, nós tínhamos muita parada ali inesperada. Mas essas paradas inesperadas, elas fizeram sempre alguns sinais, elas dão sinais. Como, por exemplo, o seu carro. Seu carro está com aquele barulhinho, você não vai ver, o carro quebrou. O carro voltou a ter aquele barulhinho, você já leva no mecânico. Então, é um modelo de regressão, né? Você já sabe que tem alguns sintomas. Então, voltando para o modelo de paradas, sempre existiam alguns sintomas que, uma vez analisados, o machine learning falava, olha, a sua máquina vai parar daqui 3 dias, porque já aconteceu isso, isso e isso. Então, a ideia era, eu tinha grandes volumes de dados imputados diariamente, então o grande problema era como eu iria fazer isso. Machine learning, pessoal. Então, é um outro exemplo aqui também que eu vou dar para vocês. Digamos que eu seja um botânico. Não sou, tá? Mas digamos que eu fosse. Eu tenho aqui algumas espécies de flores que eu quero tratar. Então, eu vou olhar o tamanho da flor, quantidade de pétalas, alguns outros detalhes que botânico conhece que eu não conheço. Como, por exemplo, a cor das pétalas, ali a densidade, enfim. Dentro desse modelo, eu vou categorizar por nomes. Então eu sei que a rosa multiflora tem uma plantinha do lado, a margarida tem acho que sete folhas, eu sei o que é uma tulipa, uma margarida, enfim, categorizei todas elas. Joguei isso no meu modelo de machine learning. Então, ele processou, entendeu, e aí sempre que eu mostrar para o meu modelo visual uma nova flor, o que ele vai falar? Ele vai automaticamente, ele já sabe, porque ele já tem um aprendizado anterior que trouxe a ele esse conhecimento. Logo, ele já sabe que é uma margarida. Como que funciona isso? Cara, entra um modelo de regressão. Esse modelo de regressão é um dos mais legais, que assim, ele atende muitos cenários, tá? Depois, no final disso aqui, eu vou passar para vocês um post com uma série de modelos que eu estou escrevendo aí, um exemplo de cada um dentro do Azure,
como é que a gente monta cada um deles. Então, dá bastante trabalho. É um conteúdo bem grande, bem extenso. Mas vamos lá. Para esse cenário, eu tenho dois exemplos, tá? Então, digamos que eu tenho ali praticantes de ciclismo, vários, e eu tenho acompanhado o treino desses caras. Então, eu acompanho ali diariamente. Puta, o cara foi melhor quando a temperatura tá mais baixa. Ou o cara foi melhor quando a temperatura tá mais alta. Varia, né? Durante uma competição, eu posso identificar, conforme a temperatura, quem tem mais vantagem em relação aos outros competidores. Isso significa que esse cara vai ganhar? Não, não. Porque quando você entra em competição tem outros fatores, né? Tem fatores psicológicos, uma série de outros fatores que influenciam também na sua performance. Mas, com base nos treinos, eu consigo saber ali, conforme a temperatura, qual que é a média. Mas também tem um outro cenário, esse específico. Aluguel de bicicletas, pessoal. Digamos que eu tenho aqui temperatura versus quantidade de bicicletas alugadas. Então eu tenho com 54 graus Fahrenheit, que é uma média, eu não me lembro, não vou falar besteira, eu não me lembro, mas digamos que 54 graus Fahrenheit eu tenho lá 114 bicicletas alugadas, com 80 graus Fahrenheit eu tenho 154, ou seja, significa que quanto mais calor, mais bicicletas eu vou alugar. Logo, eu tenho aqui um modelo que me sinaliza, olha, quanto mais alta a temperatura, eu estou em 35 graus agora. Qual é a 35 graus centígrados, tá? Se fosse Celsius, estava praticamente nevando. Se fosse Fahrenheit, né? Desculpa. Então, em 35 graus, cada 1,5 grau que eu vá subindo, a tendência é que o quê? Que aconteça uma melhoria no meu aluguel de bicicletas. Então, para cada grau que suba, mais bicicletas eu vou alugar. Então, o resultado da minha regressão foi, com 54 graus, eu imaginava alugar 114. Eu aluguei 116. Com 62 graus, eu imaginava 129, foi 128. Mas com 80 graus Fahrenheit, 154, eu aluguei 155. Então, a curva pode ser um pouco para cima ou um pouco para baixo, como vocês perceberam. Então, a margem de erro aqui, a maior foi em 68 graus, onde eu tive uma margem de erro para cima, veio para cima a minha quantidade, né? Mas em 74 graus eu esperava 176 aluguéis, mas eu tive 146. Mas eu tenho uma média ali muito próxima que vale a pena para você se basear em vários modelos, pessoal. Em modelos de venda dá para fazer isso, em modelos de predição de recall de uma determinada marca de carro. Então, tudo isso é um modelo de regressão muito comum, muito utilizado hoje em dia, tá? E aí vem um modelo de classificação. Esse modelo de classificação, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele tem muito falso positivo, e a ideia sempre é você trazer o falso positivo. Nesse caso, eu tenho aqui alguns indicadores. Como, por exemplo, eu posso tratar pressão arterial, circunferência abdominal, fatores genéticos, altura, e sexo e altura. Exemplo. E esse cara pode ter ou não diabetes. Então, baseando-se nesses números, esse cara tem diabetes. Esse daqui é o meu treino, tá? Baseando-se nesses números, esse cara não tem. Baseando nesses números, esse cara não tem. Mas eu tenho o resultado do teste de diabetes. E aí eu sei que esses caras com 0, eles não têm diabetes, porque eu fiz o teste também. Então, baseando nos números, mais o teste, eu sei que esse cara não tem. Então, tenho o meu modelo classificatório. A partir do momento que eu tenho as minhas validações, eu sei que esse cara com esses números não tem, esse cara com esses números tem. Então, foi essa a minha validação. Legal. Uma vez que eu fiz isso, eu coloco mais próximo de 1 é verdade, mais próximo de 0 é falso. Verdadeiro e falso. Legal. Então, traço uma linha no meio ali, entre o 0 e 1, né? Tem um pequeno infinito aqui de possibilidades. E tem alguns casos. Então, por exemplo, esse meu caso aqui, 4, 1, 3, 4,
3. Quer dizer que esse cara tem um falso positivo? Então, vamos descobrir. Então, a minha linha de progressão é: eu tenho que estar desse lado para ter um falso positivo, na verdade, para que eu não tenha diabetes. Então, os meus números devem estar deste lado e mais próximo de zero, ou seja, abaixo do meio, para que eu não seja considerado uma pessoa com diabetes. Já no falso positivo, eu tenho aqui, ó, um cara que está próximo do meu resultado como positivo. Então isso pode trazer para mim também um falso positivo. Então eu posso considerar que a pessoa tem diabetes, num caso lá em cima superior, mas também posso ter falso positivo, falso negativo, né? Que seria esses exames que estão mais próximos aqui também. Então para mim todos esses caras precisam fazer o teste. Esse daqui eu já descarto logo de cara. Então, olha, amigo, pelos seus exames, dificilmente você teria diabetes. Então, sua chance é de 0,25. Já você não, você tem uma chance de 45, você tem mais de 50% de chance. Você com certeza deve ter, amigão. Faça o teste. Então, aí você pode até dimensionar para o próprio plano de saúde quem faz os testes de determinado tipo de doença e quem não faz. Quem precisa fazer e quem não precisa fazer. Porque às vezes um teste é muito caro e para você fazer esse teste, quanto mais certeza você tiver baseando-se em outros exames, melhor. Então aqui ele passou uma tabela onde eu diga, né, o meu percentual e o caso que esse cara tem ou não diabetes. Então aqui, beleza, esse cara não tem. Já o segundo caso veio errado aqui a bolinha, mas a bolinha é aqui, ó. Então, o primeiro caso ele acertou, o segundo caso ele acertou também, que são os dois extremos, né? O extremo principal aqui, que o meu principal fator é baixo, por exemplo. Pode ser esse segundo fator, o meu principal fator é baixo. Então, tô certo. Já no segundo caso, que é um positivo, o segundo fator dele não é tão alto, mas ele tem um outro fator que é muito alto. É o primeiro. Então esse cara é um falso positivo, esse cara tem diabetes. Logo, ele está aqui, ó, verdadeiro positivo. Já no terceiro caso, que eu classifiquei ele como um falso positivo, né? Que ele está aqui, ele caiu nessa linha, mas o exame desse cara não foi positivo, que na verdade é esse aqui. O exame desse cara é um falso positivo, que ele está ali no meio. Eu posso dar ou não, né? Posso dar o diagnóstico para ele de falso positivo. Então, por isso que é sempre importante você validar o seu modelo depois. Então, caiu ali na linha muito próximo, cara, põe alguém para rever esse dado. Já nesses casos muito verdadeiro e muito falso, né? Muito negativo e muito positivo, pode passar. Esses caras dá para passar com uma grande amostragem. E um outro caso de falso positivo, né? O falso negativo, ele caiu aqui embaixo. E esse cara realmente deu negativo, mas ele tem positivo. Então, é muito engraçado quando você joga no modelo, no gráfico e começa a analisar os resultados. Quando você tem uma amostragem muito boa, os resultados começam sempre a melhorar. Então, eu gosto bastante desse modelo de classificação, principalmente com imagens. Então, quando você tem muitas imagens, uma amostragem muito grande, um treino muito pesado, em cima de um conjunto de imagens, você consegue ter resultados muito mais assertivos. Então, o machine learning ele começa a dar um percentual de acerto muito maior, né? Ele tem muito mais certeza do que ele está falando. Eu tenho 97% de certeza que isso aqui é um PSP. Eu tenho 99% de certeza que isso aqui é um mouse. Então, quando você trata nesse modelo de classificação, ele vai com um percentual. No nosso caso aqui, ele vai também com um percentual, né? Então, aqui 45% de falso negativo, 51% de falso positivo. Aqui já deve ter uns 85%, 90% que esse cara tem alguma diabetes, né? E aqui eu tenho o meu modelo real, onde eu tenho falso positivo, falso negativo, modelo de 1 para 1. Fiz quatro validações, né? A chance disso aqui dar errado tem um falso positivo muito grande, né?
um falso negativo. Então, quanto mais próximo de zero eu trouxer do meu falso negativo, melhor. Legal. E o último modelo, que é um modelo de clustering, né? Então, os outros dois que a gente falou antes, o regressão e o classificação, são modelos de machine learning supervisionado. Você vai acompanhando até você ter uma melhor acuracidade. O modelo de clustering, não. Ele já é um modelo não supervisionado. O que é essa ideia de modelo não supervisionado? Você deixa a máquina trabalhando. Então, o que eu quero aqui? Ó? Eu passei duas variáveis para a máquina. Uma delas é a altura e a outra é a quantidade de pétalas. E aí, o que esse cara vai fazendo? Ele vai agregando os modelos até que ele tenha um resultado esperado. Esse aqui é um dos modelos mais difíceis que você tem ali para tratar. O que aconteceu já, o que já foi alguns cenários que eu já vi com esse modelo de clustering. Por exemplo, classificação de gado. Então eu quero gado com uma determinada idade, um determinado ponto do pasto. Gado com determinado problema de peso, eu quero em outro ponto do pasto. Então você vai criando um clustering e vai direcionando esses gados, que imagina onde você tem uma fazenda, eu ia falar uma matilha, mas não é matilha de lobos, ou de cachorros, não lembro. Tô ruim de coletivo. Então, mas quando você tem ali eu não lembro o nome de quando você tem muitos gados, mas você tem ali uma fazenda com 100 mil cabeças de gado. Imagina para você classificar e clusterizar e agrupar esse cara. Então esse modelo te ajuda muito, baseado no peso, baseado numa série de fatores que você possa ter ali com alguns IoTs, alguma entrada de dados interessantes do seu peso do gado, mais o comprimento que você pode tirar no momento que ele está passando em algum pasto, você consegue, de um pasto para o outro, né? Você consegue ter ali a categorização desses gados. Mas nesse caso, são flores. Então eu tenho aqui, eu lembro que isso aqui é uma tulipa, essa eu já não me lembro qual é. Então você tem duas flores parecidas e duas parecidas. O que ele vai fazendo? Ele vai tentar. Olha, o que eu tenho? Vou criar aqui, ó. Esses caras estão muito distantes um do outro com as métricas que eu passei. O que eu vou fazer? Vou agrupar. Vou verificar o que eu tenho mais próximo um do outro. Então vou agrupar. Ó, esses caras aqui eles têm a mesma quantidade de pétalas, mas não é o que eu procuro ainda, eles têm tamanhos diferentes. Então eu vou fazer uma terceira agrupação, um terceiro agrupamento, até que eu chegue no número de clustering que eu gostaria. Outro modelo que é comum em clustering é quando você tem grandes multidões. Então, no meio de grandes multidões, o que a gente geralmente faz? Eu quero clusterizar pessoas com camisetas amarelas, camisetas pretas, camisetas vermelhas. Eu quero olhar lá no meio de uma multidão e quero ver a quantidade de pessoas ali que eu tenho e agrupar. Então, eu vou fazendo pequenos grupos dessas pessoas para eu olhar qual o maior número dentro da multidão. Então, dentro da multidão pró X ou contra X, eu consigo ver a quantidade de pessoas exatas que eu tinha ali por metro quadrado dentro daquele conjunto que vestiam amarelo, que vestiam azul. Isso é interessante. O modelo desse que a gente rodou uma vez foi naquele fatídico 7-1 do Brasil, que nós analisamos qual era o número de pessoas com camisas amarelas da seleção brasileira e camisas azuis ou sem camisa da seleção brasileira. Então a gente começou a agrupar os modelos para ver ali que era melhor vender camisa amarela, mas no final foi uma tragédia e ninguém quis comprar porque a gente perdeu o jogo muito feio, como vocês lembram. Mas se o Brasil tivesse ganho, o volume de camisas amarelas naquele jogo ia representar ali uma quantidade bem significativa de vendas no próximo jogo, né? Que seria contra a Argentina, era nosso sonho, a final contra a Argentina em 2014, né? Nossa, já faz tanto tempo. E aí vem a parte de criação de machine learning aqui dentro. Como é que a gente usa tudo isso, né? Como é que eu trabalho com esses modelos de machine learning? Então, primeiro, né? O que é o Azure Machine Learning? Cara, o que eu preciso para ter o Azure Machine Learning? Cara, o Azure Machine Learning nada mais é do que uma plataforma de machine learning. Então, eu tenho ali uma plataforma com uma série de ferramentas que me auxiliam a criar os meus modelos, auxiliam os cientistas de dados, engenheiro de dados, arquiteto de dados. Então, basicamente, eu tenho aqui uma ferramenta chamada Workspace de Machine Learning, eu tenho o Machine Learning Studio, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. O que esse cara me traz? Ele traz uma série de fatores, como computação. Então, eu posso rodar no meu computador? Não, você tem máquinas específicas para isso.
Eu tenho aqui a parte de dados, então eu tenho bancos de dados específicos para armazenar isso. Tenho aqui a parte de experimentos, então eu tenho técnicas de experimento já construídas dentro do Azure Machine Learning para que eu utilize isso e faça os meus experimentos lá com o menor custo possível. Tenho diversos modelos prontos, cara, tem uns modelos bem interessantes aqui. E isso é algo que está sempre crescendo. Então, sempre que alguém cria um modelo, a Microsoft cria um modelo público, ela está colocando aqui dentro para a gente utilizar. Então, tem alguns prontos já que funcionam bem. E uma série de serviços que a gente vai falar sobre eles ao longo desse curso. Então, por exemplo, esse daqui é dentro do meu Machine Learning Studio, ou o Azure Machine Learning. Eu chamo ele de Studio, né? Machine Learning Studio. Ele tem uma série de ferramentas legais aqui, como esse Machine Learning automatizado, que é um dos pontos que a gente vai falar. Cara, ele simplifica em muito a nossa vida. Desde que você tenha ali um bom dataset. O que é um dataset? Que é um conjunto de dados. Em resumo, tá? Então eu consigo ter o meu próprio dataset de modelo, meu dataset de quê? De paradas da minha empresa, por exemplo, de manutenção. Tenho isso pronto? Tenho. Um conjunto de paradas é criado, eu consigo subir esse cara dentro do meu Machine Learning automatizado, separar quais colunas que eu quero que ele trate, e ele já faz o processamento para mim e me dá um resultado baseado em uma série de algoritmos que ele já tem. Então isso é bem interessante. Dentro desse cara você tem também experimentos, que são bacanas, a gente vou estar mostrando para vocês um pouquinho de cada. Os pipelines, que é um dos slides que a gente vai passar aqui também. Parte de testes, conjunto de dados também é bem legal. Essa parte de notebooks, então se você não quer fazer drag and drop, não quer fazer como muita gente diz, que é Nutella, faz ali, ó, na mão, cria um notebook no Python e vai codificando você mesmo. Eu vou ensinar algumas coisas dessa aqui para vocês brincarem, principalmente com alguns outros recursos que eu gosto bastante, e mostrar para vocês. Então, mostrar o Machine Learning automatizado, mostrar essa parte de design também, como é que funciona isso. Então, é um tema bem legal. O endereço desse cara não é dentro do Azure, mas você precisa ter uma conta no Azure para fazer essa liberação aqui do Machine Learning. Bacana. E o Machine Learning automatizado, como eu comentei, eu só preciso dos dados. Uma vez que eu tenho os dados, ele joga dentro de um algoritmo de Machine Learning e ele vai te dando várias saídas ali e você consegue ir testando qual saída se adapta melhor ao seu modelo, né? Então, é bem legal esse cara, é bem simples de usar. Você não necessita, não é que você não precisa, mas nesse modelo, um cientista de dados se daria muito bem, porque ele não tem todo o trabalho de montar, ele vai testando vários modelos que ele conhece, quais são os modelos e o resultado que cada um desses modelos traz, para ele ter o melhor resultado e mais rápido. Depois, ele aperfeiçoa esse modelo e verifica, valida os seus dados, se os seus dados estão legais. Então, esse daqui é um bom modelo para a gente começar a trabalhar ali e aí a testar o nosso conhecimento de Machine Learning, né? Então, eu sempre brinco com a galera que está começando com Machine Learning. Cara, começa com Machine Learning automatizado, vai validando com o seu cientista de dados sênior ali, vê se o modelo está saindo legal, valida se os dados estão bacana e você vai conseguindo trabalhar para você ter maturidade para ir para um modelo de Machine Learning mais trabalhado, né? Que mais nós temos aqui? Por fim, seria o designer do Machine Learning, né? Então, por fim, seria o design do Machine Learning, que isso daqui é um modelo também que a gente vai entrar no detalhe. Eu estou escrevendo um post bem bacana aí para quem quiser acompanhar e entender como funciona o design. Eu vou mostrar aqui também, mas como é um curso level 100 esse daqui, é mais para você entender as ferramentas, eu não vou entrar tanto no detalhe, mas eu estou escrevendo um post bem legal para mostrar um modelo preditivo aqui que a gente consegue acompanhar uma regressão linear, né? Existem vários outros modelos de regressão também, para a gente conseguir montar um modelo de regressão linear no design, e aí eu mostro também o mesmo modelo como a gente faria dentro do Python, para você ter ali a comparação. Esse modelo resolve bem? Cara, as coisas que eu precisei fazer de simples a média, me resolveu bem. Coisas mais complexas eu tive que intervir ali com código para tratar alguns outros tipos de modelo também. Mas resolve. Atende bem ali a expectativa.
Então foi isso, pessoal. Esse é o nosso módulo 3 da nossa maratona, onde a gente entra ali com o Machine Learning. Eu tive ali uma passagem de Machine Learning. Mostrei para vocês, principalmente, o Machine Learning Studio, o automatizado, que é um dos modelos do Machine Learning que a gente tem aqui, o ML automatizado. E por fim eu tenho o meu pipeline, que não deixa de ser o meu design onde eu monto os pipelines. Mas é isso. Um ótimo dia para vocês aí. Continuem estudando, estaremos com novos vídeos ali toda semana, trazendo novidades para vocês aí dentro do Machine Learning, ok? E quem quiser estudar para o E900, esse é o caminho. Tenho também ali um blog onde eu faço uma série de questionamentos e perguntas, trazendo cenários em cima desse Machine Learning. E é isso, pessoal. Muito obrigado.